É isso, pessoal. Bom, começa agora a nossa gravação. Hoje é dia 11 de maio de 2020. Começa a nossa aula do 13º encontro de psicopatologia. Eu preciso falar com vocês a respeito do segmento do curso mesmo, como um todo, né? E sobre a própria disciplina. E aí, então, a gente dá início à aula de hoje, falando a respeito das disfunções sexuais e das parafilias, mas especificamente dos aspectos psicológicos e humanos relacionados a isso, tá? Mas antes disso, vamos fazer um pouquinho de uma revisão do que já foi trabalhado, né? Nós já trabalhamos as funções psíquicas, tivemos uma aula presencial a respeito, e vocês fizeram um longo trabalho a respeito dos trabalhos. Algumas notas eu lancei, outras eu ainda não lancei. Eu recebi muitos e-mails do pessoal dessa vez agora. Já vou pedir para a professora Natália retificar. Não se preocupem se a retificação demorar um pouquinho ou não, eu estou ciente. E aquela questão do prazo de entrega, como vocês viram nas notas, eu considerei por bem que vocês tivessem mais prazo para entregar, né? Considerando agora que a gente está em quarentena, isolamento, todo o estresse provocado por essa circunstância nova e também a indisponibilidade da gente poder conversar pessoalmente. Então, não se preocupe com essa coisa da nota. Enquanto houver possibilidade, a gente vai alterando o sistema, né? E até o final do semestre dá para regular tudo isso. E aí também eu já, daqui a pouco, falo a respeito do trabalho 2 e da prova 2, de como provavelmente vai ocorrer, né? Já antecipando. Aí eu peço que vocês tenham um pouco de paciência com relação a isso, porque as tomadas de decisão da faculdade, elas precisam ser tomadas de decisão conjunta, assim, né? Então, para os professores, a gente fica sabendo bastante em cima da hora como que vai ser feito, né? Nós temos reuniões semanais, mas mesmo assim, essas tomadas de decisão, elas são bastante em cima. Até o presente momento, nós temos um decreto do governo que diz que a quarentena deve perdurar até o dia 31 deste presente mês agora, né? Mas daqui a pouco eu mostro para vocês o calendário, e tem uma questão que é o seguinte, metade do mês que vem encerrou o semestre. Então, provavelmente, nós não teremos aulas presenciais ainda nesse semestre. Provavelmente, a gente vai encerrar o curso de forma online. Isso significa que o próximo trabalho vai ser entregue online, mas aí eu já tenho uma alternativa boa de entrega, de forma que não tenha extravio de material, e que eu consiga receber todos e dar um resultado rápido para vocês. Nós vamos usar o Microsoft Forms. Eu vou mostrar para vocês a tela do Forms como funciona. Eu vou mostrar como vai estar disposto lá, vai ser facinho. Ele vai ter um prazo bem determinado de entrega e vocês vão ter um prazo grande para fazer, provavelmente 4 ou 5 semanas, então vocês vão ter um mês a partir dessa semana agora, né? Então é um trabalho maior, mas que também vai ter um pouco mais de prazo para fazer. A prova provavelmente vai ser igual, na mesma plataforma que vocês fizeram do AVA, com o mesmo período para entregar. E aí, as questões práticas dos estágios, estava conversando a respeito disso com a professora Natália, que foi uma das coisas que nós conversamos na aula passada, né, da preocupação de cumprir os horários, e existem alternativas, assim, são várias as alternativas, é, vocês podem pegar um cliente a mais, por exemplo, então isso dá para compensar. Da parte prática dessa disciplina de psicopatologia, isso também pode ser compensado, então não há como não ter alternativas, né? A respeito do conteúdo trabalhado e do conteúdo que tenho por trabalhar, são 16 encontros. Em geral, nós temos 12 aulas inéditas, mas porque são 12 semanas de disciplina, né? Então, 3 sessões por unidade. Porém, essas disciplinas do tipo HAMP e AMP, elas têm 16 encontros. Preciso considerar que nesses encontros a gente também tem provas, entrega de trabalho, seminário. Então, assim, em termos de aulas inéditas, a gente tem 2 conteúdos para abordar ainda. Mas vocês vão ver que os conteúdos eles são dispostos em 16 temas, né? O AVA de vocês está em atraso, então até a aula nova, até a aula 9, as coisas estão postadas, mas a partir desse momento as coisas estão em elaboração. Eu pretendo colocar isso em dia até quarta-feira, né? Quarta de manhã eu tenho uma janela, eu vou fechar a disciplina de vocês. Essa psicopatologia 2 é a última que falta, então eu fecho a disciplina e aviso vocês que vai estar tudo presente lá.
E os temas são mais ou menos esses. Com esses 16 temas, basicamente a gente abraçou o DSM, assim, que embora seja um catálogo nosológico, um catálogo que tem descrições muito pontuais com relação à tipologia da doença, que são principalmente convenientes para a medicina, não tanto para a psicologia, eu coloquei algumas aulas-chave, como a aula 8 da semana passada, né, que tratava da psicologia e da cultura, exatamente para que a gente pudesse discutir coisas como a gente discutiu na aula passada, a respeito, por exemplo, da formação simbólica do discurso, que isso muitas vezes ocupa um espaço maior na nossa clínica do que propriamente o critério diagnóstico, né? Como vocês sabem, de acordo com o nosso conselho, nós não podemos atribuir diagnóstico para o paciente com esse caráter nosológico, né? Com caráter classificatório nosológico. A gente não pode adequá-lo ao DSM. Então, assim, não pode classificá-lo de acordo com o DSM, né? Então, assim, o DSM ele serve para nós como norma de observação, né? A partir do DSM a gente consegue ter uma norma de investigação, mas a nossa ação, ela depende muito da nossa abordagem psicológica, do nosso conteúdo como um todo. Sobretudo, depende muito da sintomatologia psicológica do cliente, até mais do que a sintomatologia descrita pelo próprio DSM, né? Algumas coisas vão estar, assim, permeadas em todas as abordagens. Conforme vocês forem estudando as matrizes, né, vocês vão perceber algumas identificações entre as abordagens. Dentre elas, essa questão da linguística, que eu volto a falar com vocês muito daqui a pouco. Mas, a respeito agora, imediato, só para a gente fazer a compreensão do porquê, é o seguinte: quando o ser humano ele tem determinado poder narrativo, poder de discurso, quando ele tem acesso a determinados símbolos, a cognição dele pode trabalhar em cima disso, né? Fora desse acesso, fora desse vocabulário, a cognição fica limitada e dessa forma eu tenho a potencialização de transtornos psicológicos, então eu não posso perder isso de vista. Da mesma forma, o psicólogo também é refém dessa estrutura, que é a própria estrutura da realidade, né? O ser humano ele conhece as coisas a partir daquilo que ele é capaz de falar a respeito. Se ele não é capaz de falar, não quer dizer que ele não seja capaz de sentir, ele é. Mas ele é muitas vezes incapaz de se expressar. E não tendo a capacidade de expressar ou expressando de forma inadequada, ele pode também reduzir o fenômeno àquela expressão dele, né? O fenômeno àquela expressão restrita da realidade. Na aula passada eu falei com vocês a respeito da poética, mostrei até algumas pinturas assim do Picasso, do Salvador Dalí, que esse retrato da poética é uma tentativa na literatura, né? Os poetas têm uma tentativa de expressar a realidade interna, a realidade sentida através de palavras e textos, né? Então, o psicólogo que domina isso bem, que domina os discursos de forma muito bem e que conhece as diferentes narrativas, ele é capaz de observar fenômenos que estão dentro das pessoas por um ângulo melhor, inclusive em termos de empatia, né? Quando a Edith Stein ela cunha o termo da empatia, ela deixa explícita a ideia de que a empatia ela é ativa. A gente não tem uma empatia passiva apenas, que a gente sente aquilo que o outro sente, mas a gente tem uma condição ativa de se colocar no lugar do outro a partir da linguagem do outro, né? Se eu entendo o mundo da pessoa a partir da forma que ela descreve o mundo, eu consigo também compreender a tomada de decisão, a tomada de trabalho, a sintomatologia e todo o funcionamento, né? Já explico para vocês a respeito do porquê que isso funciona assim, né? Em termos psicológicos, a gente vai um pouquinho para a psicologia cognitiva, a gente estende um pouco a aula de hoje, mas basicamente é isso. É bom que essas aulas finais elas têm essa função para além da descrição nosológica, para a descrição dos processos. Como eu disse para vocês, a gente vai adotar uma abordagem transteórica nesse momento. Não vou explicar detalhadamente do ponto de vista de uma outra abordagem psicológica, mas do ponto de vista de condições psíquicas que estão presentes em todas as abordagens, pelo menos nas 4 abordagens que consistem os pilares de vocês, né? Humanista,
A comportamental, cognitivo-comportamental e psicanalista, né? Todas elas que vocês vão estudar, existem muitas outras escolas, muitas outras abordagens, mas essas quatro, elas estão, assim, realmente no centro da coisa, no sentido de, a partir dessas derivam muitas outras, né? E é importante que vocês conheçam essas. Isso serve para qualquer abordagem, de certa forma. Compreender o conceito de empatia, de acordo com a fundadora dele, que é a Edith Stein, serve para qualquer abordagem. Entender que a empatia é um movimento cognitivo ativo, que eu preciso forçar minha cognição para compreender, isso vai me servir na clínica depois e vai me ajudar a compreender a sintomatologia, né? E por isso é tão importante na psicopatologia. A psicopatologia do psicólogo, ela tem uma finalidade fundamental da clínica, né? Tem outras finalidades de aplicação, mas talvez a nossa finalidade principal seja compreender a clínica. E aí, esse processo de compreensão da clínica, ele envolve esse processo da poética, que é exatamente eu conseguir articular as existências possíveis dentro do meu vocabulário possível, né? Quando um poeta se esforça para descrever uma sensação humana, uma conduta humana, no fundo o que ele está se esforçando é para descrever as coisas em palavras. E a partir do momento que eu consigo colocar palavras para aquilo, aquilo passa a existir. Antes de ter palavras, eu não tenho a expressão exata, eu não tenho a compreensão exata daquele fenômeno humano, né? Se eu não tenho a compreensão exata daquele fenômeno humano, daquela vida possível que vai ser descrita, a minha tendência é me animalizar, viver como o aspecto mais animal do ser humano, né? Torna-se torna-se humano, né? Torna-se de humanas os estudos, exatamente quando eu consigo humanizar a coisa. E humanizar a coisa significa atribuir símbolos, compreensões, formas pelas quais o ser humano vai conseguir articular isso no seu mundo virtual. Já fala a respeito dessa coisa da virtualização também, né? Da questão do quanto que na nossa vida a gente tem uma consciência que virtualiza a nossa realidade. Do conteúdo já trabalhado, a gente fez nas funções psíquicas, através de trabalho, caiu uma questão na prova, transtornos dissociativos, de ansiedade, de humor, as neuroses, psicoses e neurastenias, que são condições psicopatológicas voltadas para a psicanálise propriamente, mas que também vão aparecer no DSM como transtornos em gerais não classificados, né? Então, isso aqui a gente teve uma lacuna, assim, durante aquele período de começo de quarentena, começo de aula funcional, então nós fizemos algumas revisões, falamos a respeito, mas especificamente nós começamos aqui no transtorno de humor, né? Então, por 2 semanas nós tivemos uma certa lacuna. O que eu vou fazer para vocês ao longo dessa semana, começo da semana que vem, eu vou gravando essas aulas aqui com pelo menos os principais tópicos de cada assunto. Então, serão aulas curtas, de no máximo 10 minutos, e vou organizar o YouTube de acordo com os encontros. Então, vai ter encontro 1, funções psíquicas, vou falar de cada uma delas com os conteúdos programáticos para que facilite a compreensão e o estudo de vocês. Então, isso aqui vai ser organizado, tá? No AVA, vai seguir essa sequência também. Então, a gente vai até aqui compensar. Das aulas daqui para frente, que são aquelas gravadas, eu também vou organizar por data e por encontro. Mas além daquela aula que a gente teve aqui, conversando, eu também vou gravar os Matheus, principais conceitos. dá Oi. licença um pouquinho. No encontro 1 e 2, os seus vídeos abriram, eles não estão abrindo mais no 3, para mim. Abrindo? Não estão. Eu vou refazer todos os links. Eu vou refazer Tá todos bom. os links e vou colocar o link exato de cada vídeo. Ao invés de colocar uma trilha de reprodução, eu vou colocar o link exato de cada vídeo. Porque daí, se der erro, não atrapalha o próximo da trilha, né? Então, eu vou fazer isso entre Tudo bem. quarta e até o final dessa semana. Tá. Encontro 1, 2, 3. E aí, a partir do encontro 4, que é quando a gente tem no encontro 4 que a gente tem essa aula gravada, eu vou colocar um vídeo paralelo e entre vocês vão encontrar lá, encontro 4, aula online, encontro 4, conteúdo, e vou marcando a data para facilitar a compreensão. Então, nessas aulas vão ter 2 links lá, no AVA, né, no aspecto da aula online gravada, lá vão ter 2 links, e aí cada um vai indicar uma coisa. Bom, nós Mas, falamos a Matheus, respeito... licença, Oi. mas já está bem organizadinho lá. Eu não estou aparecendo porque eu estou
Hoje eu tô aqui de pintora. Eu também acho Tá que bem está bem organizado. organizado. Menino, os vídeos que você colocou, principalmente, pelo menos para mim, de neuroses, psicoses e as neurastenias, ele é muito bem explicado. Assim, Os eu, vídeos eu, são eu por mim, sigo, são ótimos. Eu não conseguiria compreender melhor se tivesse uma pessoa assim explicando pessoalmente. Eu achei assim fantástico. Então eu acho que assim, a não ser que realmente alguém tenha necessidade, porque esse aí tá bem corrido para vocês também. Eu achei muito completo, porque você está colocando o link do vídeo com profissionais excelentes para explicar. Depois você está colocando material em PDF exclusivo lá do DSM, então a gente vai e estuda por lá também. Então, para mim, não ficou lacuna nenhuma quanto a isso, tá? também Só isso, só um acho feedback. ótimo os vídeos. Tá joia. Não, obrigado pelo feedback. Mas tudo bem, que joia que está organizado. E também, assim, talvez vocês são alunos mais velhos no curso, né, mais adiantados, então vocês tenham se adaptado com essa coisa do AMP. Mesmo assim, eu vou tentar amarrar com certos programas para vocês terem uma clareza, porque nos ajuda muito quando a gente olha para o índice das coisas, né? Quando a gente olha para o índice do DSM, por exemplo, a gente tem uma dimensão de tudo que tem ali, né? E essa dimensão é que vocês precisam na psicologia. Talvez mais do que o conteúdo formal, é montar um mapa geral do que é a psicologia. Porque daí, quando vocês estiverem na clínica, vocês têm onde recorrer. Então, o meu objetivo, com esses pequenos vídeos, com esses ajustes que eu vou fazer no ABA, de deixar ele mais amarrado ainda, é exatamente isso, oferecer para vocês esse mapa geral, esse mapa mental geral, sabe? Que é para deixar vocês mais autônomos possíveis. Meu objetivo é que vocês consigam ter uma formação que vocês saibam onde recorrer depois, que acho que isso é o mais importante, né? Bom, mas aí nós tivemos, ok? Nós tivemos os transtornos de somatização, os disruptivos de controle de conduta, nós tivemos 2 aulas a respeito, porque essa gama de transtornos aqui é maior, né, e é de fato importante, e aparece bastante na clínica, sobretudo na clínica infantil. Na aula passada nós começamos a falar a respeito da cultura, nós começamos a abranger essa coisa do discurso, e isso é importantíssimo para compreender religião, identidade, política e outros engajamentos ideológicos que meu cliente pode ter. Eu só vou conseguir compreender ele na totalidade se eu estiver aberto ao antagônico. Inclusive, porque é a partir do antagônico que é formada a minha posição, percebe? As condições da realidade, elas se dão dessa forma. É porque existe uma realidade possível que também existe outra possível, percebe? É porque existe uma definição que pode acontecer uma contradefinição. Essa é a própria estrutura do pensar. O nosso pensar ele é dialético, ele contrapõe ideias, né? Se eu tenho apenas uma ideia possível, essa ideia minha, ela acaba fugindo da realidade. Ela não vai ter contra-argumentação, eu não vou ter reajuste, né? É como se eu falasse uma coisa e alguém, ao me criticar, me forçasse a investigar mais a respeito daquilo, exatamente para estabelecer uma melhor descrição. Esse é o processo da ciência, é o próprio processo do Skinner, do Rogers, né, do Viktor Frankl, do próprio Freud. Quando o Skinner ele sofre uma crítica, é que ele melhora o behaviorismo, né? É quando eu vejo uma pessoa falando a respeito das falhas da minha interpretação da realidade, é que eu tenho condições de ajustar o meu discurso à realidade, tá? Eu não tenho, em um primeiro momento, uma exatidão linguística daquilo que está acontecendo. Toda a nossa realidade ela é uma realidade perceptual em torno daquilo que eu sei nomear. Né? O ser humano ele precisa disso. Imagina, uma criança pequena, ela vê um notebook e ela não sabe nomear aquilo, ela não consegue interpretar de fato a função daquele notebook, para além de ser um retângulo preto com uma tela, ela não consegue entender a funcionalidade daquilo. É quando a gente observa um instrumento cirúrgico ou um instrumento, um instrumento mecânico, né? Eu vou lá na oficina e meu mecânico tem uma máquina lá, eu olho aquilo e a minha compreensão daquela realidade, ela vai ser limitada pela minha própria compreensão linguística daquele objeto, né? Então, eu vou saber para que aquela máquina serve
E a partir desse momento eu consigo entender o que é que ela faz. E entendendo o que é que ela faz, eu consigo entender a organização da realidade. Agora imagine que a gente vai lidar com aparelhos psíquicos, com máquinas, assim, né? É óbvio, não é uma máquina de verdade, mas é uma metáfora apenas. A gente vai lidar com maquinários, ou seja, com coisas que funcionam, com coisas que funcionam, que estão dentro das pessoas. E às vezes o maquinário de uma pessoa, as articulações psíquicas delas são tão diferentes das minhas que eu nem sequer consigo enxergar aquelas articulações. Eu nem sequer consigo saber da existência daquilo, né? Na aula passada eu disse para vocês a respeito disso. Quando a Edith Stein fala a respeito da empatia, ela diz assim, olha, para uma mulher é mais fácil ser empática para outra mulher, com outra mulher. Para um homem é mais fácil ser empático com outro homem. Por quê? Existem detalhes funcionais que você só consegue compreender olhando de dentro do fenômeno, né? E mesmo assim, ser mais empático não significa que vai ser exatamente empático, né? As mulheres conseguem ser mais empáticas com as outras mulheres, desde que elas estejam em circunstâncias culturais muito próximas. Se elas estiverem em circunstâncias culturais ainda mais distantes, isso se torna ainda mais difícil. Eu só vou ter empatia real por uma pessoa da Ásia, por exemplo, se eu tiver acesso à literatura da Ásia, acesso a vidas possíveis descritas, né, lá na Ásia, que vão me possibilitar essa compreensão. Se eu não tenho vocabulário para aquilo, quer dizer, se eu não tenho uma formação que guarde verossemelhança com a realidade, né, na minha expressão linguística, é como se aquilo não nem sequer existisse. Daí eu pego e vejo, sei lá, vejo uma cerimônia de uma religião qualquer na Ásia, normalmente eu tendo a olhar para aquilo e desqualificar o fenômeno, sobretudo o fenômeno humano, eu tendo a desqualificar o fenômeno pela visão do fenômeno, né? E qualificá-lo pela minha própria visão. Isso é um impeditivo para que eu tenha uma compreensão exata daquela dimensão humana. Então, vamos supor, por exemplo, que eu atendo um cliente e é vinculado a uma religião africana qualquer, né? Sobretudo aquelas que pertencem a uma cosmovisão, como é o caso, por exemplo, do candomblé. Eu jamais vou compreender o candomblé se eu não tiver uma noção de que as culturas antigas, né? Sobretudo da onde veio o candomblé, que é uma cultura africana, ela é baseada em uma cosmovisão diferente da nossa cultura ocidental, que é uma cultura judaico-cristã. Olha como que é as coisas, né? Como são as coisas. Na religião do candomblé, por exemplo, a formação judaico-cristã, a cosmovisão deles, ela é uma cosmovisão integrada. É uma cosmovisão integrada de tal forma que há uma certa naturalização dos aspectos. Então, isso também como em outras, né? Como na cultura do Egito Antiga, dos maias, dos incas, há uma certa exposição de uma certa divindade, como se aquilo fosse uma condição natural da própria existência, né? No Egito Antigo, o faraó, ele era ao mesmo tempo o executor da fé e ele era um ser humano que fazia a interconexão. As pessoas que estavam vivendo ali no Egito Antigo, elas realmente tinham uma noção perceptual diferente, porque elas estavam imersas nessa cosmovisão, de que as coisas são dessa forma. E essa cosmovisão fazia com que elas tinham determinadas estruturas funcionais, né? A cosmovisão dela era integrada, então o faraó, ele também dava a hierarquia do trabalho tinha a ver com a religião, uma coisa era integrada com a outra. Hoje, mais ou menos, o que se aproxima disso aqui no Brasil seria o candomblé. No candomblé, eu tenho tanto a minha vivência religiosa, como eu tenho a minha cosmovisão do meu sentido para a vida. Tem um vídeo daquele cantor Arlindo, que ele é do candomblé, né? E ele vai até a televisão no programa daquela moça bela que faz culinária, ela faz uma culinária alternativa, assim, e ela oferece um prato para ele, e a resposta diante daquilo é assim, nossa, eu vou apreciar aqui o teu prato, a tua cozinha, mas eu não posso comer determinada comida lá. Ela, mas por quê?
Porque o meu orixá, ele não condiz com aquilo, vai me fazer mal. Quer dizer, quando ele diz isso, não é uma mera retórica. Ele não está falando apenas que ele vai rejeitar uma comida porque pro gosto pessoal dele é ruim. É porque há toda uma estrutura de crença e há toda uma estrutura de vivência dentro dessa cosmovisão. E ali faz todo o sentido, né? A Bela não entende. A Bela não entende. Ela falou assim: já ouvi falar que para tal orixá não é bom mesmo comer isso. Bom, mas então eu vou fazer o prato, nananana. Quer dizer, ela olha de outra forma, né? E ela não faz sentido. Ela não entende o argumento dentro do argumento. Ela não entende o que ele está vivendo dentro daquilo que ele está falando, né? Ela só entenderia de fato se ela convivesse com ele por um tempo ou se ela lesse a respeito, para poder entender essa coisa da cosmovisão. A nossa cosmovisão judaico-cristã, ela tem uma outra questão, que é a seguinte: a cosmovisão dessas culturas, ela é associada ao terreno, ao território, ao país, aos deuses, às estruturas sociais, às estruturas do trabalho, tudo isso interligado, né? Já a nossa cultura, que ela advém lá da formação judaico-cristã, dos hebreus, os hebreus, o povo de Israel, eles sempre tiveram a terra prometida, mas eles não tinham território de verdade, né? Então, a nossa cultura, ela tem muito a ver com o plano da memória. Ela força duas coisas. Ela força a vivência da religião em termos de memória, em termos de cognição, e ela força a vivência da prática para que seja estabelecido esse conhecimento da memória, né? Então, por exemplo, quando você pega lá o Novo Testamento, o Evangelho de Jesus, ele começa falando a dinastia de Jesus Cristo. E ele cita lá 40, 50 gerações. Ele começa lá. Davi, filho de Abraão, e vai seguindo, com nomes e nomes e nomes, por 4 parágrafos. Até que no 4º parágrafo ele fala assim: e até que chegou em Jesus. Portanto, Jesus, filho de Davi. Imagina, há 2000 anos atrás, conhecer a estrutura familiar por tantas gerações assim. Nos dias de hoje, a gente mal consegue lembrar de pessoas antes dos nossos bisavós. Eu não sei, por exemplo, da minha família, o nome das pessoas que vêm antes dos meus bisavós. Posso até pedir para meus pais, meus avós são falecidos, então não tem mais onde recorrer. Posso até pedir para meus pais, mas assim, se eu souber o nome, eu não sei nem quem são, o que fizeram, né? Então, quando a gente perde essa estrutura dentro da nossa cosmovisão, a gente perde também esse acesso ao linguístico, à nossa história, né? E aí, essa coisa do memorizar, essa coisa do lembrar, ela é muito importante aqui no Ocidente, né? Coisa que no Oriente é diferente, é cultuado de forma diferente, tanto por conta dessas coisas da cosmovisão. Isso muda a minha percepção de religião, isso muda a minha interpretação de religião, isso muda a minha interpretação de fé, isso muda a minha interpretação de crença, muda a minha interpretação de sentidos e significados, e faz com que eu consiga ser mais ou menos empático com meus clientes, né? Bom, aí nós temos os conteúdos a serem trabalhados. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai chegar nos transtornos sexuais, nos transtornos parafílicos, e aqui eu gostaria muito de falar com vocês a respeito da sexualidade enquanto própria definição da identidade da pessoa. E por que esses transtornos sexuais são tão importantes? Porque se a gente olhar os transtornos sexuais em si, eles são plenamente corrigíveis, assim, ou tratáveis, né? Eles têm uma clínica que pode ser plenamente desenvolvida por um médico. Então, por exemplo, disfunção erétil. Disfunção erétil, você toma um certo medicamento, como está no campo da biologia, né? A medicação ela pode resolver a psicopatologia, né? Ela pode resolver. Mas por que isso gera a psicopatologia, né? Por que isso gera o funcionamento psicológico que vai trazer o sofrimento, né? Obviamente, não se trata apenas da ação sexual enquanto atitude comportamental, biológica, mas da ação sexual enquanto estrutura de identificação de papel na sociedade, né?
E se eu não consigo fazer essa leitura, se eu não consigo compreender isso, evidentemente eu não vou conseguir compreender esse transtorno, né? Eu não vou conseguir compreender o sofrimento daquele meu cliente. Ou pior, eu posso cair na narrativa do meu cliente, né? Uma vez que talvez ele mesmo não compreenda aquilo, né? Porque talvez ele não tenha a melhor articulação. Quanto mais articulação eu tenho, eu consigo compreender melhor o funcionamento, né? Bom, então nós vamos falar sobre isso hoje, e aí depois, para a próxima aula, nós vamos falar a respeito dos transtornos relacionados às substâncias, dos transtornos neurocognitivos e do neurodesenvolvimento, que eu vou abrigar todos numa aula só. E aí, nas aulas finais, nós vamos falar a respeito dos transtornos de personalidade nos grupos A, B e C. São os transtornos mais complicados, assim, em termos de agrupamento, né, que são muitos os transtornos. Então, eu dediquei a unidade 4 toda para isso, né? E nós vamos ter algumas aulas para falar a respeito desses transtornos de personalidade. E esses envolvem muito características da cultura, tá, para definição. Então, é muito importante que a gente fale a respeito dessa coisa, sobretudo do autoconhecimento, da identidade e da autoimagem, tá? Isso muda muito a compreensão que eu vou ter da estrutura como um todo. Bom, mas a gente retoma nisso agora. Qual que é o nosso cenário atual? Hoje, dia 11/5, nós estamos na semana de número 13, né? Nós vamos falar lá dos transtornos sexuais, sobretudo da identidade sexual e do comportamento sexual enquanto estrutura unitiva das pessoas, não enquanto aspectos biológicos, que isso aí vocês já dominam bem, né? Mas enquanto estrutura unitiva, que realmente aproxima as pessoas de uma integridade do que é ser humano, né? Sexualidade para o ser humano, ela também é simbólica, mais do que biológica às vezes. Ela também denota posições de poder, ela também denota estabilidade de união, ela também denota estabilidade de identidade, aquilo que eu sou, baseado naquilo que eu faço, né? Então, é importante que a gente tenha um parênteses para esse pedacinho da aula. Depois a gente fala, então, a respeito dos transtornos de substâncias, né? O uso de substância também nessa pegada. Por que que o uso da substância ele é tão problemático, sendo que uma medicação ela pode resolver essa questão do biológico? Por que que há uma questão simbólica envolvida? Na aula do dia 25, provavelmente a gente fala a respeito dos transtornos neurocognitivos, e aí todas as problemáticas relacionadas, né, todas as patologias relacionadas no neurodesenvolvimento, desenvolvimento atípico, sobretudo no impacto que isso causa para as mães. A gente, um tempo atrás, a gente viu aí as Mães de Azul, numa daquelas palestras que a gente fez, elas estavam presentes, elas estão sempre presentes na Anhanguera, e não tem nada mais emblemático do que aquelas mulheres procurando apoio ali na faculdade, né? Eu acho que esse é o nicho de atuação de vocês, então a gente fala a respeito disso também. E aí tem o seguinte, na aula do dia 8/6, o conteúdo inédito vai ter encerrado, mas eu vou esticar a aula 16, do dia 1, né, do 6, e a aula 8/6, eu vou falar a respeito de transtornos de personalidade. Essas provas DI, elas vão ocorrer, e a professora Natália nos autorizou a esticar para essa aula ou não. Então eu consigo fazer uma extensão ali dos transtornos de personalidade e consigo fazer uma pequena revisão, a gente pode discutir. Na aula do dia 15/6, provavelmente a gente vai estar começando a nossa semana de prova, provavelmente vai ser a prova de vocês, tá? O trabalho, eu vou dar as instruções para vocês começarem hoje, então dia 5, e vocês vão poder me entregar até a semana do dia 8, provavelmente, que é a semana limite, assim, limite do limite, tá? Depois disso eu não posso aceitar, porque daí eu não vou ter tempo para lançar. Então, vocês têm 5 semanas para fazer. Eu vou dar as instruções mais ou menos por cima agora, mas depois eu vou fazer aquela instrução em PDF e vou mandar para vocês. Vou subir lá no aula, vou mostrar como que acessa a plataforma. E então vocês têm 5 semanas aí para fazer o trabalho. Esse trabalho vai ser mais pesado, já explico por quê. E aí vocês vão ter a prova também é mais pesada, a prova do B2 em termos de pontuação, né? São 10 questões, com enfoque maior nas unidades 3 e 4, mas que também terão questões da unidade 1 e 2, então a matéria é completa, mas a ponderação das questões é maior, então elas valem mais do que 1000 pontos, né?
E aí, depois do dia 15, o semestre está encerrado. Então, nós temos hoje e mais 4 semanas, né, por vir ali, e mais uma de prova. Provavelmente mais um mês e pouquinho encerra-se o semestre. Esse é o nosso cronograma. Nós estamos com um conteúdo razoavelmente grande para um período apertado. Então, preciso que vocês leiam. Tem aquele movimento de protagonismo da aprendizagem, e que vocês vão me perguntando durante a semana. A gente pode usar todos os canais disponíveis, inclusive o WhatsApp. Vocês vão me perguntando as dúvidas para a gente ir sanando. Eu preciso desse contraponto de vocês, tá? Eu vou selecionar aquilo que eu acho mais importante, mas eventualmente vocês podem se deparar com alguma questão aí, então vocês precisam me avisar. Então nós temos isso, né? Mais 4 temas, mais 4 aulas, tá? Assim, na risca. O porquê dessa questão do trabalho mais pesado e da prova mais pesada? Algumas disciplinas, incluindo a Psicopatologia 2, têm uma avaliação de proficiência, que é uma avaliação interna da faculdade, que ela é presencial e ela tem uma prova que é institucional. Essas avaliações de proficiência são daquelas disciplinas que têm maior apelo na formação, né? Para as disciplinas de nível 2, como é o caso da psicopatologia, que são aquelas disciplinas mais enfocadas, saindo do nível básico, mas são aquelas mais enfocadas no nível aplicado, né? Como é o caso da psicopatologia 2, né? Então, no primeiro, como que ficou? No anterior do cancelamento, você tinha uma prova de 1.000 pontos, e agora, no cenário atual, com o cancelamento das aulas presenciais, mas das aulas online, vocês tiveram a prova também. Vocês teriam agora, em meados das próximas semanas, uma avaliação de proficiência no valor de 2.000 pontos, né? E mais tarde, a avaliação do segundo bimestre no valor de 2.000 pontos também. Essa avaliação de proficiência, ela vai ser unificada com a avaliação do segundo bimestre. Então, o conteúdo ele vai ser muito próximo, né? Mas ao invés de ir até a faculdade fazer a prova institucional, vocês vão fazer uma única avaliação do segundo bimestre com peso maior. Então, haverão 10 questões na prova, provavelmente no mesmo modelo da prova passada, talvez para questões abertas e questões de múltipla escolha. Isso vai ser conversado ainda com a professora Natália. Mas o peso da avaliação de vocês vai ser 4.000 pontos. Então, cada questão vai valer 400, né? É 4 vezes mais pesada do que a primeira. Aqui, dá para vocês recuperarem a nota. Eventualmente, quem teve uma nota baixa na primeira prova pode recuperar, assim, a nota para o bimestre, como um todo, né? E por isso também cai a matéria do semestre inteiro, dado visto a questão da proficiência, e como essa matéria é importante. Nas demais atividades, aqui somando o bimestre 1 e o bimestre 2, vocês teriam lá um total de 7.000 pontos, né? Então, o nosso próximo trabalho, ele vai valer bastante também. Isso considerando também as atividades transversais e todas as atividades online do curso, né? Então, o próximo trabalho, ele vai valer a mais também, se eu não me engano, 2.500 pontos ou 2.000 pontos. Então, o bimestre 2, ele é mais enxuto em termos de tempo, mas ele é mais decisivo em termos de pontuação. E o total se mantém, como os 2.000 pontos passaram para cá, né? Em vez de 2.000 e 2.000 passaram para 4.000, o total da matéria permanece lá em 12.000 pontos. Aqui, a gente pode entender que 10.000 pontos equivaleria a uma nota 10, assim, do currículo, e que vocês têm 2.000 pontos extras, né? Então, essa matéria tem 12.000, mas acima de 10 vocês já estão numa nota muito alta, tá? Uma nota muito boa. Por conta dessa condição, a prova vai ser mais pesada, então, e a semana de prova vai ocorrer do dia 15 ao dia 19, se eu não me engano, mas ela começa no dia 15. Então, ou no dia 15 ou na próxima semana vocês vão fazer a prova B2 lá. Então tem mais isso para ver pela frente ainda. O trabalho B2, como ele vai ser organizado, né? Vai ter instrução, mas basicamente ele vai ser organizado assim. A gente não vai mais conseguir fazer aquele critério da apresentação em seminários, então eu vou manter o trabalho no nível individual, e nessa hora vocês vão poder expressar um pouco do interesse de vocês. Vocês vão escolher um transtorno psicológico, desses que a gente estudou, né? Ou qualquer outro que esteja presente no DSM, que a gente não tenha visto, mas eu acho que nós damos conta do DSM inteiro quase, né?
um ou outro transtorno não foi visto, ou um ou outro grupo de transtornos não foi visto, mas que acabou sendo abordado em aula por comparação. Vocês vão escolher um desses transtornos. Sobretudo, essa escolha, ela deverá considerar o que na sua percepção é mais desafiador, né, para a tua clínica. Então, olha, professor, eu não saberia lidar hoje, sei lá, com transtorno de conduta. Esse, com certeza, seria o mais desafiador. Então, essa afinidade, ela deve ser feita por aquilo que vocês têm interesse em trabalhar, mas também sobre aquilo que vocês têm interesse e se sintam desafiados, no sentido de que aquilo de fato vai ser difícil de lidar, tá? Então, vocês vão escolher esse transtorno pela dificuldade mesmo. E por que isso? Exatamente para fazer esse mapeamento da ignorância. O que é o mapa da ignorância, né? É assim, quando eu vou para essa ideia de que eu preciso conhecer as coisas para poder ter melhor empatia, eu preciso começar imediatamente a fazer um movimento dentro de mim, que é procurar conhecer aquilo que me falta para compreender aquilo que eu já tenho. Então, por exemplo, eu vou atender homens vítimas de situação de rua, vítimas de violência, que são usuários de droga. Mas eu nunca estive com pessoas nessas circunstâncias, eu mesmo não sou usuário de drogas, nunca usei, eu mesmo não imagino o que é uma situação de rua, então perceba que eu tenho uma lacuna de compreensão grande nessa área. Então, esse exercício de começar a rastrear aquilo que me falta para compreender aquele dado que eu tenho, é o que eu estou chamando aqui de mapa da ignorância. E aí vocês vão perceber que é uma coisa paradoxal, porque quanto mais vocês forem em direção de tentar sanar as lacunas que vocês têm, mais vocês vão perceber que tem mais lacunas, né? Quando eu tenho uma dúvida, eu respondo ela, eu tenho uma resposta. E essa resposta me gera duas dúvidas. E isso daí é o processo de uma vida, é o processo de uma vida psicológica, uma vida acadêmica, né, do profissional da saúde. Hoje, nós temos uma pergunta, que é exatamente essa: qual desses transtornos seria o mais desafiador na clínica de vocês? Eu quero que vocês olhem para isso também, né, no seguinte sentido: que tipo de clínica vocês pretendem trabalhar no futuro? Considerando que a psicopatologia ela vai ter uma aplicabilidade, que tipo de transtorno psicopatológico pode me ser um desafio? E aí vocês podem ter uma posição do tipo: professor, mas eu não quero ir para a clínica, eu quero ir para a gestão de pessoas. Tudo bem. Qual desses transtornos na gestão de pessoas seria o mais desafiador para lidar? Eu quero ir para a área empresarial, para a área jurídica. Qual desses transtornos nessas áreas, né? Lembra, quando eu estou lidando com material humano, haverá a presença desse movimento em qualquer que seja a área, não só na área clínica. E aí, a partir dessa pergunta, é que vocês vão escolher o transtorno. Aquele exatamente que vocês têm mais dificuldade. A segunda pergunta vai ser escolher a abordagem psicológica para o acompanhamento desse transtorno, baseado na tua afinidade de percepção, né? E aí, vocês vão precisar fazer um trabalho sério a respeito dessa escolha psicológica, baseada ou no estágio que vocês já haviam se inscrevido para fazer, ou na afinidade com a matéria, ou ainda na afinidade da abordagem com o transtorno. Eu li em algum lugar que a abordagem comportamental é boa para ansiedade. E o transtorno mais desafiador é exatamente a ansiedade, porque eu sou ansioso. E vai ser difícil para eu lidar com uma coisa que remete em mim, um mal-estar. Então eu vou tentar montar esse panorama. Ok, pode ser. É um panorama interessante. Uma vez que você fizer essa escolha, você vai precisar localizar na literatura da área, né, elementos para você explicar essa abordagem. Então, você vai ter que localizar um capítulo de livro ou uma indicação da psicopatologia. Vocês têm lá a biblioteca virtual de vocês, né? Tem aqueles livros a respeito de psicopatologia, a semiótica dos transtornos, as explicações clínicas. Então, nesses livros de clínica, vocês vão procurar as tratativas, né? E aí, o material que eu peço é que vocês tenham pelo menos um capítulo de livro na referência. Vocês vão procurar pelo menos um capítulo de livro para explicar o transtorno em termos funcionais e para explicar a ação da abordagem, o que a abordagem visa fazer para amenizar o transtorno ou como terapêutica, né? E pelo menos mais 3 artigos científicos que sejam
de casos clínicos, ou de modelos teóricos, ou de modelos explicativos daquele transtorno. Então, ainda naquele exemplo que eu dei a respeito de ansiedade, né? Eu quero falar a respeito de ansiedade social, porque quando eu era criança eu tinha um problema, então eu quero falar de ansiedade social na população infantil, quero escolher a abordagem comportamental, eu vou encontrar lá um livro de clínica comportamental. Nesse livro de clínica eu vou explicar como é observada e como é compreendida a ansiedade dentro dessa abordagem, como é a tratativa dentro dessa abordagem, e aí a partir disso eu procuro 3 artigos científicos de clínica que me dão um panorama de estudo de caso clínico ou de possibilidades de ação. Então, encontrei um caso clínico para lidar com crianças, encontrei um outro artigo que descreve uma conduta que eles assumiram numa escola, em determinada cidade do interior, que dá para aplicar aqui na minha realidade, em Pinda, porque a gente tem uma escola parecida. Encontrei também um programa de acompanhamento com os pais, e é do meu interesse trabalhar com os pais das crianças, que é uma coisa que eu gosto, é desafiador para mim. Então, assim, esse desafiador ao mesmo tempo, algo que você não se sinta que você não se sinta desconectado do tema, né? Então tem que ser algo que você sinta atração por aquilo, e ao mesmo tempo tem que ser algo que realmente seja desafiador no sentido de que você consegue olhar para além daquela expressão simples que muitas vezes pode ocorrer. Então esse trabalho ele seria como uma espécie de monografia, assim, né? Monografia no sentido de que vocês vão ter um trabalho intelectual de entender a coisa toda e expressar para mim. Então, esse trabalho é um pouco maior, por isso vocês têm aí 5 semanas para fazer. Ele precisa ter entre 10 e 20 páginas, e ele tem que ter esse indício de autoria. Nos trabalhos do primeiro B1, né, lá do primeiro bimestre, muitos de vocês foram fazendo um serviço de resumo, de colocar as frases, os capítulos assim, e não tinha uma articulação de relacionar o texto. Aqui nesse trabalho não, vocês precisam ter esse indício de autoria, vocês precisam realmente articular aquilo, para que vocês se tornem um pouco mais capacitados para a clínica. Então, escolher algo que amarra e que dá uma expressão, né? Se vocês fossem apresentar esse trabalho num congresso, se vocês fossem apresentar esse trabalho num seminário, supondo que abra a faculdade para um grupo de palestras, vocês precisariam dominar um pouco disso, dominar o tema, mas também vocês precisariam ter engajamento, assim, com a própria vivência com aquilo. Então é isso que eu gostaria que vocês expressassem nesse trabalho. Ao menos um capítulo de livro, ao menos 3 artigos científicos com estudos de caso. E aí, não basta resumir os artigos e colocar, assim, um, outro e outro, mas articular todos eles, né? Os autores do primeiro artigo dizem que é pato, o segundo fala que é ganso, aí o terceiro fala que o pato e o ganso é tal coisa. Quer dizer, vai relacionar um com o outro e vai articular. É uma discussão mesmo, né, que vocês vão fazer. A estrutura desse trabalho ela vai estar apresentada no Forms, né? E o Forms ele tem uma característica que é a seguinte. Deixa eu mostrar para vocês a tela. Deixa eu abrir uma tela do navegador, que daí eu já consigo mostrar. Bom, essa aqui é a tela do meu navegador, né? Vocês vão entrar lá no Forms. Vocês não vão ver essa tela aqui. Vocês vão ver não a tela de edição, né? Mas vocês vão ver a tela de resposta depois, né? Como que vai estar para vocês? Aqui tem as minhas provas da outra matéria. Mas, por exemplo, se eu clicar numa prova, eu consigo visualizar ela. No Forms, vocês vão ter uma tela assim. Vai estar escrito lá, trabalho B2, psicologia, psicopatologia 2, né? E aí vai ter lá, nome completo. Então, vocês fazem estudo no Word. Depois de articulado no Word, aí vocês vão vir e vão colar as respostas aqui para mim, tá? Então, se vocês não preencherem isso aqui adequadamente, vocês não conseguem mandar o formulário. E só mandem o formulário quando ele estiver todo completo, né? Então vai ter lá, número 1, nome completo, escreve o nome completo, escreve o CPF. Aí o número 2 vai ter uma parte assim, tipo, introdução do tema, o transtorno escolhido. Aqui nessa parte vai ter uma caixa dessa de textos grande,
com um número de caracteres infinito para você colar a tua introdução. Aí vai ter uma segunda caixa, abordagem. Vocês vão colocar o texto ali da abordagem. Aí vai ter uma terceira caixa, revisão bibliográfica. Vocês vão colar lá, de acordo com a BNT, as referências bibliográficas que vocês utilizaram, capítulo livro e os artigos científicos. Eu prefiro que vocês utilizem o Periódicos CAPES para fazerem as buscas de vocês, que é esse portal aqui, ó, tá? Portal Periódicos CAPES. É como se fosse um Google, né? Mas que aqui vocês conseguem pegar um artigo científico. Então, eu quero saber lá, sei lá, depressão, a psicologia comportamental. Aí, quando vocês buscarem, ele faz uma busca nas bases de referência contidas na CAPES. Então, eu sei que as coisas que voltam aqui, né, elas têm mais a ver com artigos científicos do que se eu procurar no Google, por exemplo. Eu sei que aqui eu tenho um pouquinho de critério a respeito, né? Então, eu vou encontrar lá os diferentes artigos. Artigo do Marcelo Basso de Souza, né? Clínica, biomédica, aí, efeitos da depressão, não. Isso aqui me interessa? Eu clico aqui no artigo, baixo ele, leio, vejo se interessa ou não. No resumo do artigo eu já consigo saber se isso me interessa ou não. O Periódicos CAPES, ele já Matheus, busca dentro da... Oi. só voltar um pouquinho, eu não sei se você já falou, mas esse Microsoft Forms, você vai mandar o link pra gente? Vou. Como é que funciona isso? Vocês vão receber esse link aqui, né? Lá no AVA, lá na aula 1, aqui, ó. Vocês vão entrar lá, psicopatologia, né? Lá na psicopatologia, vocês vão ter, na aula 1, unidade 1, Unidade 1. na pré-aula, vocês vão ter lá instruções, documentos. Aqui nessas instruções e documentos, eu vou colocar o Forms do trabalho B1 de novo, só que ele vai estar fechado para lançar, né? Mas vai ter aqui assim, ó, instruções para o trabalho, vista de prova. Eu vou, inclusive, fazer a vista de prova gravada e vou colocar lá. Aí vai ter lá, instruções, trabalho B2. Se apertando no link, vai jogar o link numa outra tela, assim, né? E aí vocês vão na tela, vocês vão cair direto nessa tela aqui do Forms, ó. Tá. Então lá E você outra preenche o nome, coisa, tudo. você vai dar uma confirmação de recebimento, alguma coisa? Porque eu já Aí é trabalhei que tá, o Forms responde. Tá, Quando eu daí pelo menos a gente tem receber, um protocolo. isso, Porque é eu já, melhor e mais já vi rápido. acontecer, eu já vi acontecer de tipo, confirma, belezinha e tal, e o formulário não vai. Mas aí a gente tem um protocolo, caso aconteça, né? Isso. E aí, o que eu vou fazer com o Forms? Como ele me monta um banco de dados, eu vou Mais conseguir fácil de dar ver uma quem não resposta. mandou, né? Exatamente. E eu não perco o documento, entendeu? Eu não perco, porque assim, como ele obriga a escrever o nome, ele para mim ele aparece uma tela assim, ó, o número de respostas, os pontos que vocês já tiraram. Nesse caso não, porque são questões abertas, né? Mas inclusive ele me ajuda dando gráfico de quem teve tantos caracteres. Isso aqui é muito bom porque dá para eu fazer uma inspeção visual assim do que está acontecendo, né? Então eu vou usar o Forms por esse motivo. E aí, Legal que eu tive centraliza tudo num lugar só, né? organiza tudo, todo mundo responde igual. Eu tive um problema que foi o seguinte: eu recebi os documentos de vocês pelo WhatsApp, mas na hora que eu fiz o download, o documento chegava para mim quebrado. Não sei se o meu WhatsApp deu problema ou se vocês mandaram para mim e apagaram o documento. Eu fazia o download, na hora que eu ia abrir o Word, o documento não abria. E aí, muitas vezes eu não consegui nem identificar o que era, porque eu fui fazendo o download de todo mundo, jogando numa pasta, né? E aí, então, eu sei, foi um erro meu da minha parte, mas eu não sabia que ia acontecer isso. Então, agora no Forms, eu consigo Estamos corrigir todos esse problema. aprendendo. A quarentena pegou todo mundo de calça curta, né? No e-mail já não tem esse problema. Então, a segunda opção de enviar o trabalho agora já foi feita pelo e-mail. No e-mail eu já recebo, tenho lá, mas a questão é, eu ainda tenho muitos alunos, eu não consigo dar uma resposta um por um. Então, eu sei que isso deixa vocês angustiados, ansiosos. No Forms eu consigo dar essa resposta. Porque eu recebo por e-mail e eu tenho um botão de confirmação. Assim que realmente eu receber, ele já manda para vocês uma resposta na hora. Fala, foi enviado, foi recebido, né? E eu não perco, eu posso fazer download a qualquer momento e ele fica lá. Como ele é colocado numa nuvem, basta que vocês subam para ter acesso. E ele tem um monte de Muito bom. funcionalidade boa, né? Muito bom.
E aí eu acho que por aqui fica bom para entregar. Nesse cenário que a gente está tendo é melhor. Bom, então é isso. Eu vou confirmar o recebimento de vocês assim que eu vou abrir, a partir dessa semana, na quarta-feira, eu pretendo subir a tarefa lá. E aí, a partir dessa semana, vocês podem fazer e entregar, até o limite. No limite, ele fecha. Aí vocês tentarem mandar, ele vai falar que está fechado. O limite provavelmente vai ser lá 23h59 do dia 8, né? Então eu vou mostrar isso com exatidão, vou escrever lá com exatidão. Falando a respeito do periódicos CAPES, então, é essa questão da busca por artigos científicos. Como ele é um buscador o maior buscador brasileiro, assim, né? Como ele busca dentro de bibliotecas virtuais, aqui dentro vocês vão encontrar coisas semelhantes, assim, então, artigos em inglês, em espanhol. Você faz uma busca de depressão, ele dá uma revisão grande para caramba, os principais autores relacionados, e ele remete a outros indexadores, né? Então, ao Medline, ao Cielo. Então, eu posso, inclusive, buscar por esses. Ah, então, não quero mais ver pelo periódicos, quero ver pelo Cielo. Você clica aqui, ele abre só aquilo que é do Cielo, tá? Se vocês quiserem usar só o Cielo, pode usar também. É que o periódicos CAPES ele é maior, mas vocês podem acessar o Cielo, que é essa tela aqui, parece um Google, é a mesma coisa. Você chega aqui, escreve o tema que você quer, né? Transtorno depressivo, depressão maior, pronto, tá lá no Cielo. A mesma coisa. A faculdade de vocês, a partir daquele acesso da biblioteca virtual, ela oferece também algumas hospedagens de artigos científicos. Então, vocês têm que ter o interesse de entrar na biblioteca e fazer esse amplo processo de busca, assim, tá? Vocês vão carregar a biblioteca e vão ver todos os parceiros para poder localizar esses artigos, esses capítulos de livro, esse material todo. Vocês podem procurar pelo Google Acadêmico também, mas de todos, esse é o que precisa ter mais cuidado, porque o Google Acadêmico ele busca tudo, coisas muito boas, inclusive coisas muito ruins. Vocês escrevem no próprio Google Acadêmico, e vem aqui, né? Então, vocês podem procurar coisas muito boas, mas também vem coisa muito ruim. Tipo, vem revista que não é de confiabilidade. Então, vocês precisam dar uma olhada no tipo da revista, né? Então, por exemplo, da Revista Brasileira de Psiquiatria, isso aqui é algo razoável. Mas, por exemplo, pode vir de algum canal específico, né? De livros ou de coisas assim, cujos autores nem são da área psi. Então, precisa tomar cuidado com isso. Então, vocês podem usar o Google Acadêmico, podem usar o Periódicos CAPES, podem usar a Medline, né? Pode usar o BVS Psi. BVS Psi, deixa eu abrir para vocês verem como é. Esse buscador aqui, ó, BVS Psi, Biblioteca Virtual em Saúde, BVS. E Psi, que é da área de psicologia, né? Então, BVS Psi tem alguns artigos também, vocês podem procurar aqui. Fica bom para vocês acharem, na própria PepSic, né? Mas, assim, façam esse esforço de garantir que o artigo ele tem base científica mesmo, né? Como que vai ser feita a referência? A partir da BNT. Não copie o link e cola, tá? Não é assim que faz. Já é um treino para vocês num tipo de um trabalho acadêmico mesmo. Vocês já estão numa condição de fazer esse tipo de trabalho. Não é algo que não é para vocês se descabelarem, não é algo que vai servir para vocês terem maior estresse, maior mal-estar, não é esse o objetivo, mas é algo para vocês fazerem para realmente se divertirem com a matéria, sentir que aquilo faz propriedade da formação de vocês. Aqui na biblioteca virtual, vocês vão bater o login de vocês lá e tal, e aí vocês vão olhar aqui, ó. Esses parceiros, eles envolvem a minha biblioteca, que eu já estou usando com vocês, mas eles envolvem também outras instâncias, né? Como, por exemplo, a Biblioteca Virtual 3.0, que tem artigos científicos, e o EBSCOhost. Esse canal aqui é um canal de hospedagem de artigos científicos voltados para a área da medicina e áreas psi, né? E normalmente de artigos científicos pagos,
que normalmente vocês não conseguiriam abrir por vias de que precisa pagar pelo artigo, como vocês já são alunos da Anhanguera, vocês conseguem acessar. Vocês podem buscar por periódicos dentro lá das publicações pagas, né? Tem lá o brasão da Anhanguera, e aí vocês conseguem encontrar, sei lá, quero procurar psicologia, tudo que tem. Vocês conseguem acessar muitas coisas por aqui, né? Essas revistas Acta Etológica, vocês vão encontrar a respeito dos transtornos comportamentais relacionados a princípios psicobiológicos, né? Tem a Acta Comportamentalia também, para a área de psicologia comportamental, Journal of Experimental Behavior Analysis, que é o GEAB, né? Ou JABA, Journal of Applied Behavior Analysis, todos esses jornais internacionais, eles estão dentro desse EBSCO-host aqui, né? Então, vocês podem encontrar, inclusive, bibliotecas internacionais. E isso tudo que seria pago, vocês conseguem abrir e executar. Então, quem tiver afinidade com a língua inglesa, quiser utilizar um artigo científico em inglês, manda ver, vai ser bom para a tua própria formação. Ah, professor, mas eu não tenho. Acha em português. Português tem também, tá? Qualquer transtorno. Se você escrever a própria psicopatologia, vocês já vão começar a encontrar, assim, né? E aí, a perspectiva da abordagem de vocês do transtorno, tá? É um serviço, assim, de prática, dentro do que eu pensei, é a prática possível que dá pra gente ter de psicopatologia no nosso dia a dia. Compreendam, assim, entendam como se vocês fossem fazer algo realmente profissional. Amanhã vocês estão atendendo no consultório e aí caiu na mão de vocês lá, sei lá, uma criança que apresenta indícios de ter um transtorno de conduta. Vocês teriam possibilidade de atender ela? Sobretudo aquilo que é mais desafiador, né? Para mim, pessoalmente, é muito desafiador trabalhar com pessoas com depressão maior, depressão aguda e severa, porque eu já tive isso. Então, isso é muito desafiador para eu trabalhar. Então, supondo que seja esse o caso, né? Depressão maior. Eu vou lá, procuro, vejo, inclusive eu vejo essas questões terapêuticas. O que que o psicólogo deve fazer, as relações. Quanto mais completo for o trabalho de vocês, melhor. Eu vou dar para vocês uma série de espaços no formulário, né? E eu vou colocar um espaço chamado Outros. Nesse espaço chamado Outros, vocês vão poder colocar pontuações que não são do requisito mínimo, tá? Mas, por exemplo, eu encontrei que na abordagem humanista a relação com o terapeuta ela é fundamental no tratamento. Então, eu preciso abrir um tópico sobre isso. Põe lá no Outros, vai ter um espaço para vocês colocarem. E aí vocês vão fazer essa articulação de relacionar os espaços. Mas é como se vocês fossem me entregar um trabalho na BNT que tem capítulos, 1, 2, 3, eu vou deixar esses capítulos prontos para vocês. Cada um vai fazer uma pontuação diferente, vai estar escrito no formulário o que vale o quê, e aí, por exemplo, na referências vai ter uma caixinha lá, né, referências bibliográficas. Vocês vão colocar a referência por escrito, né, e no outro vai ter bases que vocês utilizaram para procurar. Vocês vão colocar, eu usei o Cielo, usei a BVS Psi, usei periódicos CAPS, então vocês vão ter um lugar lá para responder essas coisas. Vai ser como um formulário mesmo de pesquisa. E isso vai auxiliar vocês no trabalho que vocês vão fazer de monografia mais para frente, tá? Precisa ter aí umas 10 páginas, 20 páginas mais ou menos, e esse número não é um número fechado, nem também é um número que vocês precisem atingir. Mas quando eu digo essa coisa de 10 páginas, é para vocês terem uma dimensão de que precisa ter uma certa completude no trabalho. O trabalho precisa ser completo, tá? Não dá para algumas pessoas me mandaram um trabalho com 2 páginas, assim, tudo muito apertado. Não dá para fazer desse jeito. Precisa ser um trabalho realmente intelectual, no qual vocês realmente se empenhem a atingir os critérios. Então, por isso eu estou falando essa questão de 10, 20 páginas, mas eu vou pensar a respeito direitinho e vou indicar para vocês. Então, o trabalho começa hoje, e aí semana que vem a gente já tem uma definição bem clara, tá? Tem mais alguns detalhes com relação ao trabalho, que são esses aqui, ó. O trabalho vai ser feito lá na plataforma do Forms,
A data de entrega vai ser no máximo dia 8/6, né? Então eu tenho uma semana para corrigir todos os trabalhos para lançar nota, para depois vocês irem para a prova já sabendo o quanto precisam para nota, e o trabalho deve ser respeitado na BNT. Então, o que significa isso? Parágrafos com letras, com normas, citações, referências, se precisar anexar figuras, eventualmente, eu vou pensar como fazer isso, mas provavelmente eu vou abrir um campo lá de formulário para figuras, então vocês fazem a referência, né, como se a figura fosse um tipo de anexo no final do trabalho. Ele vai ter uma estrutura mais ou menos engessada, porque é um formulário, mas é uma estrutura que vocês vão poder fazer com exatidão. E aí, a respeito da aula de hoje, a gente vai falar a respeito dos transtornos sexuais e das parafilias, dos transtornos parafílicos como um todo, né? Sobretudo nessa questão da compreensão da identidade, sobretudo a respeito do autoconhecimento. Bom, dos trabalhos, dos prazos, das datas, isso tá ok, pessoal? Vocês me deram mais ou menos um feedback aí de que tá organizado, que tá indo e tal, mas é assim, a turma de vocês me dá pouco problema. Vocês, quer dizer, vocês resolvem as coisas. Então, eu não sei se vocês realmente estão à vontade, estão resolvendo a coisa, ou se vocês estão perdidos e estão com vergonha de me falar. Então, não fiquem com vergonha, me fala, tá? Porque a turma de vocês resolve tudo sozinho. Então, eu sei que vocês estão mais avançados no curso, mas não precisa ter vergonha, tá? Fala o que está acontecendo. Tudo bem? Tudo bem, acho que tá tudo bem. Tá tudo bem mesmo, assim. Não é que vocês estão escondendo algo, não é nada do tipo, né? Me fala, tá? Não. Por favor, conversa comigo. Por enquanto Tá tá tudo tudo bem. bem. Daqui a pouco. Tá joia. Tá tudo Bom, certo. tá joia. Então eu tô fazendo uma leitura que Assim que vocês estão. acabar essa aula, você descobre. Assim que Assim que acabar acabar a essa aula, você descobre se tá tudo bem. Tá bom. É assim que na minha leitura vocês estão acompanhando, né? Mas eu sei que não tá nem perto do que deveria ser uma aula presencial, e eu tô contando com essa coisa do protagonismo de vocês, mas eu não tenho acesso, eu não consigo olhar vocês nos olhos, né? Eu vejo um ou outro na câmera, mas não é a mesma coisa. Então, vão me falando, tá? Não fiquem em silêncio aí, não. Vão me falando tudo que acontecer. Bom, a respeito dessa coisa do transtorno sexual e do parafílico, né? Vocês vão reparar, de acordo com o DSM, deixa eu mostrar o DSM para vocês. E nos transtornos sexuais, a estrutura dele, aqui é o próprio DSM, né? Eu estou parado esse é o e-book do DSM, eu estou parado aqui na seção 2, que seria um índice dos transtornos, né? Para a gente ver aquilo que a gente estudou e aquilo que a gente não estudou. Vocês vão ver que nossas aulas deram conta da maior parte das questões assim do transtorno, né? Então eu pulei, por exemplo, questões de transtornos relacionados a sono e vigília, né? Nós não tivemos uma aula específica. Isso porque nós tivemos lá o estudo da consciência, e lá na consciência vocês acabaram lendo o que é sono e vigília. Então, vocês sabem onde procurar, né? Aí, a respeito das disfunções sexuais, disforia de gênero e parafilias, eu coloquei tudo no mesmo pacote, embora são coisas muito distintas, porque tem esse aspecto da formação, né? Falamos a respeito de neurodesenvolvimento na aula que vem, nós vamos falar. Esquizofrenias, transtornos psicóticos, neurastenias, também foi subido lá. Transtornos bipolares e relacionados, a gente falou, depressivos, ansiedade. Obsessivo-compulsivo e transtornos relacionados, a gente não falou a respeito de obsessivos. Mas lá nos transtornos de personalidade, a gente vai falar a respeito do transtorno de personalidade obsessiva-compulsiva. E aí eu faço a revisão com vocês a respeito do toque, então vai acabar abraçando isso. Trauma e estressor, a gente não falou, mas a gente acabou falando de forma, não do transtorno específico, mas a respeito da questão da vida, e como que isso de fato influencia, né? O TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, ele tem alguns nuances específicos, mas que a gente acabou falando lá nos transtornos de ansiedade, como que isso pode ser aprendido, né? Então, o mecanismo é muito similar, dá para compreender. Associativos, somáticos, a gente falou. Os alimentares não, mas os alimentares têm a ver com a aula de hoje, que tem a ver com a autoimagem e com o autoconhecimento, né? Então isso é importante. Mostrei para vocês a questão
do transtorno de anorexia, né, a respeito da questão da anorexia, mostrei a questão da percepção da distorção da autoimagem, né, mostrei as fotos, transtorno de eliminação, disruptivos de controle, esse aqui a gente teve 2 aulas a respeito, transtorno de substância vem ainda por aí, e aí chega nos transtornos de personalidade, que são aqueles que são mais incidentes na clínica, pelo menos da psicologia, né. Bom, a respeito dos transtornos das disfunções sexuais, página 423, vocês vão ver o seguinte, que nesse grupo de transtornos tem umas descrições que são fisiológicas, né? Descrições funcionais fisiológicas, e que o psicólogo tem pouco campo de manobra para lidar com isso, a não ser, assim, encaminhar o cliente para um médico que possa fazer o acompanhamento daquilo que é biológico, né? E tentar relacionar as questões ligadas à própria disfunção. Então, sei lá, a disfunção erétil nos homens gera um mal-estar, né? Tentar investigar esse mal-estar. Mas mais do que isso, é muito conveniente que vocês pensem a respeito dos papéis sociais, né? Em linhas gerais, a gente tem 2 movimentos que é o seguinte, ou a gente fala do papel social em termos da sexualidade biológica, né? E, obviamente, isso é um recorte da realidade, não é toda a realidade, ou a gente fala a respeito de um papel social relacionada a uma construção da personalidade, e esse é outro recorte, então é muito importante que a gente aprenda a articular essas 2 coisas, né? Esses papéis, bom, vocês vão ler, a disfunção vai incluir ejaculação retardada, transtorno erétil, transtorno do orgasmo feminino, transtorno do interesse, excitação feminina, né? Transtorno por dor gênito-pélvica nas mulheres, ou penetração, né? Transtorno que é tipicamente feminino, transtorno do desejo sexual masculino hipoativo, né? E aí percebam que já tem uma coisa relacionada a essa questão do papel. Por que não tem transtorno masculino hiperativo, né? É porque a própria funcionalidade dos papéis sociais elas têm a ver. Ejaculação prematura ou precoce, disfunção sexual induzida por substância ou medicamento, outra disfunção não especificada, e disfunção não especificada relacionada a outra causa psicológica qualquer. Então, vocês vão observar que são descrições comportamentais bastante fisiológicas, mas que tem algo aqui que precisa ser buscado, que vocês vão encontrar maior apoio lá em Psicologia do Desenvolvimento 2. Se vocês se lembrarem, na segunda unidade, vocês já cursaram essa matéria, né? A segunda unidade tratava da vida adulta, né? E na vida adulta tinha a questão dos papéis sociais. Basicamente, são 2 os papéis sociais que a gente pode assumir com relação à nossa identidade simbólica, né? O masculino e o feminino. E esse papel sexual, esse papel de identidade, ele acaba sendo um papel sexual também. E isso não tem a ver com a nossa orientação sexual propriamente, mas são sempre esses 2 papéis, inclusive nas questões nas quais esses papéis eles vão sendo construídos. Então pense, por exemplo, numa pessoa trans, uma pessoa transgênero, né? Ela precisa se adequar a um desses 2 papéis sociais. Exatamente essa é a definição da própria questão trans, né? É exatamente porque existem 2 papéis que a pessoa está em um papel e tem o desejo de ir para outro papel, né? Caso não houvessem essas 2 potencialidades, não haveria esse problema em si. Então, assim, essas 2 potencialidades, elas são inerentes, né? E qualquer que seja a sexualidade da pessoa, ela vai remeter a essas 2 estruturas simbólicas do que é o masculino e do que é o feminino, como um todo, né? Ah, professor, mas eu vi que tem um tipo de pessoa com uma sexualidade que ela é não identificada, ou o queer, né, ou não identificado, ou ainda que se identifica com os 2 simultaneamente. Sim, mas mesmo nesses casos, a não identificação ou a total identificação com ambos significa que você ainda está dentro dessa possibilidade de papéis. Fora desses papéis, você não tem outra existência, assim, não há outra possibilidade, né? Então, em último caso, o papel social
sempre vai remeter a esse universo do masculino e o universo do feminino. E essas estruturas, elas têm forte inclinação com o nosso simbólico e têm forte inclinação com o nosso biológico. E aí, se vocês repararem, as alterações e as disfunções sexuais que acometem mais os homens, elas têm muito a ver com essa estrutura da hierarquia do papel social, né? Quanto mais correspondente ao papel social, né, em termos níveis hierárquicos, tô falando assim, a hierarquia no sentido da formação do papel social, com relação à estrutura do papel, né? Quanto mais incidente no papel, mais problemas vai dar. Quanto menos incidente, pouco menos de problema. Então há uma hierarquia, né? No caso masculino e feminino, esses papéis, eles têm alguma relação com a reprodução. A depender da orientação sexual, não. Mas ainda assim, são guardadas situações nas quais a pessoa ainda tem recursos que advieram desse momento da biologia, tá? Em algum momento. Por exemplo, nas estruturas animais, nas estruturas sobretudo nos mamíferos, nas aves, não tenho essa ideia da representação do papel sexual como um todo. Isso porque os animais, eles têm uma vida biológica que não é representada. Já no ser humano, eu tenho essa representação, né? Essa representação, ela tem muito a ver com a minha virtualização. O que seria essa virtualização? Isso pode ser observado nos animais também, mas no ser humano é muito mais. Virtualização seria algo assim. Na psicologia, eu sempre tenho uma busca por aquilo que é observável, e eu tenho como questão da ciência aquilo que pode ser observado e pode ser objetivo, né? Então, eu tenho uma coisa que é subjetiva e uma coisa que é objetiva, né? Como se pudesse fazer essa distinção com clareza. Mas o fato é que essa distinção ela não é muito clara, ela nem existe muito assim. Meu mundo objetivo é também o meu mundo experiencial, é aquilo que eu vivo, e é, portanto, meu mundo subjetivo também. Ó, uma cachorra, uma cadela, né, teve lá cachorrinhos, ela tá amamentando os cachorrinhos, e aí ela sai para beber água, ela sai da caixinha dela com os cachorrinhos dela, e quando ela volta para continuar amamentando os cachorrinhos, e ela os reconhece. Se de fato houvesse uma vida objetiva e uma vida subjetiva com essa divisão, toda vez que ela encontrasse o cachorrinho de novo, ela precisaria novamente o reconhecer, né? Porque ele só é objetivo enquanto ele está dentro do observável, do presente, da experiência direta. Mas quando ela sai, toma água e volta e reconhece o cachorro, aquela estrutura que olha para o cachorro e identifica ele enquanto filhote dela, há uma estrutura que está presente dentro da memória dela. Então é uma estrutura virtual, né? Percebem o que eu estou dizendo com virtualização? O virtual, nos seres humanos, ele é ainda maior. As minhas noções funcionais são noções que estão dentro dessa questão do meu virtual, daquilo que eu sou capaz de olhar, identificar, e daí, por sua vez, está dentro dessa questão do simbólico, né? Eu preciso ter linguagens para isso, eu preciso ter acessos funcionais para isso, estruturais da minha linguagem, para que eu possa me relacionar com essas coisas e compreender essa virtualização. Inclusive, o que vai definir, no caso lá do exemplo do cachorro, o que vai definir a identidade do filhotinho dela é a memória dela. Ela olhar e reconhecer o cachorro não está nos estímulos presentes no próprio bichinho apenas, né? Mas nos estímulos presentes no bichinho, no filhotinho dela, e nos estímulos relacionados com a memória dela. O que caracteriza o cachorrinho, seu filhotinho dela, é a própria memória dela, tá? No autoconhecimento dos seres humanos, eu tenho algo assim também. No entanto, esse autoconhecimento meu, ele não é estático, né? Nos seres humanos, esse autoconhecimento que vai formar a nossa identidade, ele não é estático. Ele é diferente, por exemplo, da autoimagem. E no consultório, como no dia a dia, no cotidiano, a gente procura pessoas formando ou tentando formar autoimagens. A questão é que a autoimagem, ela é estática, tá? E todos os predicados de uma autoimagem, a imagem é uma figura, né?
todos os predicados de uma autoimagem, eles são também estáticos. E isso gera um problema grande, maior do que vocês possam imaginar. Então, por exemplo, né, questão da autoimagem. A autoimagem, eu só vou ter acesso a ela de verdade no dia da minha morte, que é quando eu não tiver mais possibilidade de ação nenhuma. Depois que eu morrer, vocês vão poder olhar e falar assim, o Matheus era um professor do tipo A, B ou C. Mas enquanto eu estiver vivo, todas as características que vocês puderem falar são características probabilísticas, mas não definitivas, não rótulos, né? Não rótulos. Com relação à nossa identidade, o mesmo acontece. Nossa identidade, ela é probabilística, mas ela não é um rótulo, que ela é definida, fechada e ponto final. Eu não posso mais passar por aquilo e mudar por aquilo. Porém, as características dos papéis sociais, esses são fechados em imagens. São fechados em imagens, sobretudo em imagens de normas comportamentais. Tá? Então, na busca da pessoa tentar se adaptar a essas normas, a busca dela tentar se adaptar a esses padrões sociais, pode ser que ela busque, na verdade, autoimagem para ela e não autoconhecimento, assim, do que de fato ela é, tá? E isso gera o problema psicológico, gera o mal-estar psicológico como um todo. Então, olha, se na minha autoimagem, na minha descrição do meu universo masculino, tem uma característica A, B ou C, e eu não possuo essa característica, ao menos não na minha autoimagem, eu tenho um problema relacionado. Então, vamos supor, por exemplo, a questão do transtorno erétil, né? Problemas da ereção. É exatamente porque a dimensão social do masculino, ela foi atrelada a um processo cultural, ela foi atrelada a uma espécie a partir da década de 70, a liberação sexual masculina e feminina, e ela foi atrelada ao próprio estabelecimento do que é masculino, é que eu tenho um problema relacionado a isso. Se eu tenho um problema com a minha própria imagem, eu tenho um problema funcional psicológico que vai além da condição erétil propriamente, né? Percebe como é que a coisa é? Então, assim, olha, estou impotente. Se eu integrar isso como sendo uma imagem, eu estou integrando isso como um rótulo. E esse rótulo reflete naquele outro rótulo que vai me ajudar a auxiliar o meu papel dentro da sociedade. E isso daí faz com que eu tenha um problema psíquico relacionado muito grande. Nosso trabalho nessa questão tem muito mais a ver com essa observação a respeito de rótulos, autoimagem e autoconhecimento, no sentido de autoconsciência, do que propriamente no papel biológico da ação sexual em si, mas no que o sujeito acredita que é a própria sexualidade dele, né? Há um tempo atrás eu falei para vocês a respeito da sexualidade enquanto agente unitivo, enquanto agente integrativo das pessoas, né? Esse é o ideal humano, assim, como um todo. Que as pessoas tenham a sexualidade compreendida como um papel integrativo da personalidade. Não é que tem aquilo que eu sou e a minha sexualidade, mas aquilo que eu sou e a minha sexualidade faz parte daquilo que eu sou. Não é um caráter especial, por assim dizer, mas é um caráter formativo da minha própria personalidade. Não é algo pelo qual eu precise de uma instância diferenciada para compreender. É a mesma dificuldade que eu tenho de compreender toda a minha personalidade. Faz parte daquilo que eu sou, é integrado na pessoa. Esse aspecto integrativo ele está sendo perdido nos dias de hoje, exatamente pela própria fragmentação da cultura. Então, eu tenho a ciência fragmentada com a filosofia, eu tenho a antropologia fragmentada com a psicologia, fragmentada com a sociologia. E dentro dessas posições de cosmovisão das pessoas, esse aspecto integrativo ele está perdido também. Então, eu preciso resgatar isso como cliente. Que a sexualidade dele atinge uma representação simbólica e que essa representação simbólica ela faz parte do que a pessoa é.
Então, nesse autoconhecimento, todas as características, elas são provisórias. Eu só vou saber elas em definitivo no momento da minha morte, que é quando de fato eu não tiver como mudar. E isso muda tudo, assim, na compreensão. Por exemplo, eu sou preguiçoso, né? O sujeito é preguiçoso. E isso não é um autoconhecimento. Isso é uma autoimagem. Cada vez que eu atribuo um rótulo, é preguiçoso, eu estou condenando a pessoa a uma certa determinação de ação. É porque ela é preguiçosa, que ela tem as características A, B, C, D, E, etc. E isso é imutável, né? Então ela é assim, não há como mudar. E isso coloca uma condição humana muito ruim, essa coisa da autoimagem. Eu sou de tal jeito. Agora, quando eu coloco em termos de autoconhecimento, eu explorei a minha própria conduta comportamental e eu tenho uma tendência a ficar perdido quando tem muitos estímulos, e isso faz com que eu me atrase, mas que eu tenho ação em mudar isso, exatamente porque eu conheço o começo, o meio e o fim, né? Eu tenho mais autoconhecimento. Então eu sei em quais circunstâncias eu sou mais devagar, quais circunstâncias eu sou mais rápido. Exatamente quando eu desenvolvo esse autoconhecimento, eu tenho condição de ação sobre ele. E aí eu falo, não, eu posso montar um plano de ação. E aí eu só vou saber se de fato eu sou preguiçoso ou não na hora da minha morte. Daí quando eu morrer não tiver mais nada o que possa ser feito, né? Aí eu posso olhar para mim e rotular. Eu só posso olhar e rotular uma coisa quando ela não tem mais possibilidade de mudança. Enquanto ela tem possibilidade de mudança, ela não está dentro de um padrão de imagem, mas dentro de um padrão de ação. Esse eixo é o eixo, por exemplo, que vai caracterizar problemas lá na bulimia, na anorexia, né, por exemplo. Quando eu falei para vocês, olha, na anorexia, o padrão é que as meninas se olham no espelho e se acham gordas, né? Por que isso acontece exatamente? Deixa eu achar aqui a questão da anorexia, né? Por que isso acontece? A menina tá magrinha já. Oi, pode falar. A gente pode fazer intervalinho? A gente pode encerrar, na real. Nossa, não, É? só queria intervalo mesmo, porque o pessoal tá pedindo. Pode ser, mas é que 9h40 termina. Ao invés de fazer um intervalo, eu posso encerrar essa parte com vocês e liberar vocês daqui 5 minutos. O tempo que a gente ia ficar de intervalo, eu libero vocês mais cedo. Não falei com grosseria, não. Eu falei só, realmente tá bastante coisa já, mas não precisa fazer intervalo e voltar, porque termina 9h40, né? Eu posso terminar essa coisa da Tudo bem. autoimagem e já. Pode ser? Pode sim. Se pro pessoal tudo bem, por mim tranquilo. Pode ser, sim, Obrigada. professor. E vamos mais 5 minutinhos, então, que eu fecho essa ideia. Eu não sei se vocês estão compreendendo o que eu estou falando, mas isso é de fato importante, assim. Talvez daqui a um tempo vocês vão conseguir entender na clínica, vocês vão conseguir entender isso que eu estou falando, ou daqui a um tempo, conforme vocês estiverem com a ação clínica maior, né? Mas aí eu tenho o moço lá com a questão da anorexia, a moça com a questão da anorexia, o corpo dela já está muito magro, mas ela se olha no espelho e se sente gorda, né? Esse fenômeno, é óbvio que eu tenho uma alteração perceptual, né? Mas essa alteração perceptual, ela não está propriamente nos aparelhos biológicos da pessoa. É provável que os olhos dela estejam funcionando perfeitamente bem. É provável que a conduta cognitiva dela é que esteja inadequada. E essa conduta cognitiva, ela fica inadequada, ela se instala exatamente quando a pessoa tem uma autoimagem e não uma autoconsciência, né? Aqui, a pessoa fica sob o controle da narrativa e não sob o controle da realidade, que era aquela coisa que eu comecei falando para vocês na aula de hoje. Se eu tenho narrativas que são instaladas em mim e que eu não consigo articular e contrapor isso com outras narrativas, se eu não tenho outros discursos possíveis, eu sigo as palavras e não a percepção da ação, não a percepção real das coisas, né?
E aí eu tenho instalado a questão da autoimagem. Bom, o que essa menina tem no relato dela? Ela tem um relato do tipo, eu sou gorda. Então, assim, não importa o que seja feito, como a autoimagem dela é pronta e estabelecida, como ela tem uma autoimagem como pronta e estabelecida, como sendo gorda, nada do que for feito ali, em termos psicológicos, vai surtir efeito, porque está estabelecido algo que é estático, é um rótulo, né? Uma vez que esse rótulo ele é repetido várias vezes, por aquele efeito que eu já falei na aula passada para vocês, um efeito de comparação cognitiva, né? Uma comparação heurística, eu vejo de novo, eu tenho uma tendência a acreditar naquilo, e o nosso funcionamento cognitivo ele é heurístico, exatamente por esse efeito, eu olho para aquilo e a primeira explicação que eu tenho é a explicação que vai deturpar, inclusive, a minha compreensão da realidade. Eu vou funcionar pela minha heurística e vou, inclusive, negligenciar casos da realidade, tá? Então, essa é uma circunstância. Com relação à sexualidade, eu tenho um efeito muito similar, exatamente nesses papéis. Bom, quais são os papéis? O que é esperado? Existem condições do que é o feminino e condições do que é o masculino, que elas possuem um aspecto biológico e possuem um aspecto comportamental também, tá? Em geral, nós temos atitudes esperadas do que é ser masculino e atitudes esperadas do que é ser feminino. E essas atitudes incluem uma circunstância biológica muito específica. Eu não sei se eu já falei para vocês a respeito do dilema darwinista da pena do pavão, né? Darwin, quando ele começou a estudar a seleção das espécies, ele se deparou com uma situação que era a seguinte: as espécies elas tendem a se adaptar ao meio, então elas têm características mais adaptativas. Mas como explicar, por exemplo, a questão da pena do pavão? O pavão ele tem uma pena que é muito grande, é muito volumosa, chama muita atenção e que em certa circunstância ela é menos adaptativa do que propriamente as garras dele, sei lá, né? Por que ele tem a pena chamando tanta atenção desse jeito? Isso aqui chama muito mais a atenção dos predadores do que chamaria a atenção da sei lá, da sobrevivência dele, né? Tipo, andar com uma pena desse tamanho chama a atenção de um tigre, né? O pavão é uma ave do Sudeste Asiático ali, da Índia. Ali tem tigres e o tigre pega ele, né? O que de fato selecionou esse comportamento nele? E aí, a questão aqui é que o que seleciona o pavão é a própria fêmea do pavão, né? Se a gente olhar a fêmea, ela não tem o mesmo penacho. O macho tem, mas a fêmea não. É porque há uma dicotomia na espécie entre macho e fêmea que possibilita a melhor seleção possível de genética, né? Então, enquanto a fêmea, ela é o agente limitante, porque é ela que produz os ovos e ela é que determina o número de filhotes na ninhada, o macho ele não é esse agente limitante, porque ele pode fecundar duas fêmeas ao mesmo tempo. Mas a questão é que seria muito inconveniente para as fêmeas gastarem a bala na agulha que elas têm com os ovos dela, produzindo filhotes ruins. Então há um movimento de esforço das fêmeas para selecionarem os melhor pavão de todos. A pena dele tem a ver com a estrutura da própria integridade de saúde dele. Quanto maior, mais pena, mais saudável ele está. E é um sinal biológico que ele emite para a fêmea para dizer para ela: eu estou saudável, me escolha, por favor. As fêmeas elas têm papel de seleção e os machos têm papel de conquista nesse sentido, né? Porque daí é muito conveniente que ele convença a fêmea de que ele está saudável. E ao fazer esse movimento de convencimento da fêmea de que ele está saudável, ele acaba descobrindo qual é a integridade de saúde da fêmea. Em geral, a fêmea deve ser um pouco resistente, no sentido de que ela precisa demonstrar esse aspecto seletivo por parte dela. Se ela não tiver esse aspecto seletivo, o macho ele perde o interesse. E seleciona nela um comportamento, né?
enquanto que as fêmeas já olham e já está mostrado no corpo, né? Bom, o que isso tem a ver? Isso tem a ver com uma estrutura comportamental das espécies. Os seres humanos, eles possuem isso, de certa forma. Não nesse mesmo nível biológico simples, né? Mas no nível social, inclusive. Então, assim, machos e fêmeas da espécie humana, considerando que o ser humano ele é além dessa coisa biológica, né? Porque ele é uma espécie simbólica. Então, a representação masculina e a representação feminina, elas têm também as suas penas de pavão. Não é à toa que nossos dentes, quanto mais alvos, quanto mais brancos eles são, mais atraentes eles são para o sexo oposto. Isso é uma denotação de saúde. Se meu dente ficar muito amarelado, muito podre, denota que eu estou com a saúde ruim, ou que eu estou me alimentando mal, ou que eu tenho poucos anticorpos, que eu não estou cuidando da minha saúde. Os cabelos são simbólicos. Então, o cabelo da mulher comprido diz a respeito de como está a questão hormonal dela. Cabelo muito quebradiço ou caindo muito pode significar estresse que a pessoa está passando, né? A voz dos homens, né? A voz mais grave tem a ver com o maior nível de testosterona. A testosterona é a pena seria a pena do pavão dos homens, né? É um hormônio que ao mesmo tempo faz com que o homem fique protetor e ao mesmo tempo fique agressivo. E está exatamente no equilíbrio entre essa violência da agressão e a violência da proteção, né? O que é a proteção? É uma violência controlada. Eu decidi que eu vou proteger o meu filho, ou a fêmea, ou no caso a esposa, né? Significa que eu vou executar violência contra o meio ambiente, contra o mundo. Então eu não vou ser passivo contra o mundo, né? E eu vou ter, ao mesmo tempo que não exercer essa violência contra as pessoas que estão ao meu redor. Então, a paciência, as virtudes que advêm, em último caso, elas têm uma relação com a biologia. E essa biologia nos seres humanos possui uma relação forte com essa coisa simbólica, com os papéis sociais do que é o macho, do que é a fêmea, mas especificamente com os papéis sociais do que é o masculino e o feminino. Independente da orientação sexual, isso aqui, ó, vai estar gritante, né? Vai estar gritante no sentido de que eu preciso ter determinadas características comportamentais para me adequar naquilo que vai ser compreensivo para a minha espécie. Então, muito se discute a respeito do que foi construído socialmente, mas há uma discussão muito mais profunda que diz o seguinte: antes mesmo de que algo pudesse ser construído socialmente, havia uma biologia selecionando aquilo. Inclusive a própria construção da cultura, ela advém desse papel. Então, quando a gente fala a respeito dos papéis sexuais de homens e mulheres e dos transtornos, a gente precisa sempre considerar esse aspecto relacionado ao quanto a pessoa destoa do papel social que ela acredita que faz parte. E aí que está a questão psicológica relacionada aos transtornos sexuais. Se eu tenho um papel social relacionado aos homens que exige dele um certo compromisso para com a esposa, e se esse papel está bem instalado dessa forma, a disfunção sexual vai para além da estrutura, mas ela vai para a questão do papel sexual. E por que eu falo isso? Muitas vezes a indicação terapêutica é a de relativizar o papel, né? Mas a pior coisa que se pode falar mas isso não é tão importante, isso não é nada, esse é só um detalhe. Não é só um detalhe, tem a ver com aquela questão da identidade. E aí é muito importante que eu tire o peso da imagem construída, sobretudo da imagem estática, que não pode ser alterada, e coloque isso na questão da consciência, porque daí eu vou ter exatamente uma funcionalidade psíquica. Por exemplo, dentre os transtornos sexuais relacionados às mulheres, tem a questão do baixo interesse sexual feminino, né, como sendo um transtorno. Muitas vezes, de fato, fecham os critérios diagnósticos e isso pode ser representativo biológico. Então, toma um remédio e melhora. Mas algumas vezes, isso tem a ver com a própria estrutura social, né? Então, por exemplo, uma mulher que não
após o casamento, né, ela não observa mais a adequação masculina de atingir determinados níveis de conquista, o homem que não se dedica para ela, né, no casamento, isso pode influenciar a disponibilidade dela do ato sexual. Percebe que esse padrão, ele está atrelado à conduta comportamental. Então eu preciso saber disso para poder investigar as causas e para poder compreender. Porque os níveis vão variar de pessoa para pessoa, os níveis de interesse vão variar de pessoa para pessoa, e esses níveis de interesse vão variar também de cultura para cultura. Por uma pessoa que vive numa cultura mais sexualizada, isso vai ter maior peso. Por uma pessoa que vive numa cultura mais erudita, por assim dizer, isso vai ter um papel diferente. Então, quando vocês forem observar esses transtornos, observem as características biológicas, mas comecem já a pensar nos papéis sociais. 2 aulas atrás eu falei para vocês a respeito de um livro da Jane Austen lá, né, para a gente entender essa coisa do machismo, do feminismo, que vai além dessa questão sexual. E o livro é Orgulho e Preconceito. Já ali no Orgulho e Preconceito, essas coisas, essas relações da seleção por parte das mulheres, da disposição da conquista por parte dos homens, isso tudo está discutido em termos implícitos. Então, já que eu estou propondo para vocês essa questão do mapa do conhecimento, né, do mapa da ignorância, pensem a respeito desses papéis sociais também. O quanto, de fato, vocês conhecem do papel social, do que é ser um homem e do que é ser uma mulher aqui no Ocidente. Isso precisa estar bem claro para vocês. Isso precisa estar bem estabelecido, tanto em questões biológicas como em relação às questões comportamentais também, tá? Devido ao nosso horário, eu encerro a aula de hoje falando a respeito disso. Eu não sei o quanto de fato eu estou sendo claro com essas coisas que eu estou falando, porque eu sei que talvez vocês nunca tenham ouvido, ou talvez não tenham ouvido dessa forma. Mas, por favor, levem a sério essa coisa do acesso aos símbolos, tá? Do acesso ao simbólico do ser humano. Porque isso na clínica vai ser fundamental. Teu cliente vai te falar com palavras, e às vezes ele vai te falar com narrativas assim que não estão nas palavras. Ele não vai saber identificar o porquê das coisas, mas vai estar lá. Por hoje, então, a gente encerra, pessoal. Na aula que vem eu falo dos critérios diagnósticos mesmo desses transtornos, para além dessa questão simbólica. Falo dos aspectos objetivos, né? E aí já falo do próximo transtorno também. Beleza? Deu por hoje? Boa noite. Certinho, professor. Boa noite, Tchau, professor. obrigada. Boa noite. Tchau, Matheus. Obrigada. Boa noite, boa noite. Bom descanso.